Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso videocast Cultura do Cuidado e Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes. Teremos uma jornada de diálogos, um itinerário formativo com o objetivo de partilhar conhecimentos e experiências de um tema urgente: a proteção integral de crianças e adolescentes. Os vídeos que compõem esse itinerário trazem assuntos como o papel da família e de toda a sociedade para construir uma rede de proteção, os riscos e a oportunidade da internet num mundo hiperconectado, o papel das escolas e de instituições na prevenção e proteção das violências, as responsabilidades da sociedade civil, do poder público e dicas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. Nosso propósito de educação e compromisso com as crianças e adolescentes estará permeado por desvelar, destacar a oportunidade que cada uma de nós tem de contribuir para um mundo mais justo e seguro para as infâncias e juventudes. O tema não é simples, mas com a presença de pessoas que se dedicam a melhor compreender o assunto, temos a possibilidade de ampliar nossa capacidade de contribuir para a cultura do cuidado. Na FTD, no Centro de Defesa, na sua família e na sua comunidade, precisamos levar nosso compromisso na construção de um mundo mais justo e solidário. Bom, bem-vindos ao nosso videocast. O tema do nosso vídeo de hoje é a proteção integral e o compromisso da sociedade na prevenção das violências contra crianças e adolescentes. O nosso convidado é o Lucas Lopes. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar estar aqui nessa gravação, que é super importante, um tema super delicado, importante, que vale muito a gente debater. Eu vou apresentar o Lucas, então. O Lucas, ele é mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, licenciado em Ciências Sociais e especialista em Gestão Pública. Possui formação executiva em Advocacy e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi bolsista do programa Erasmus Mundus, com mobilidade acadêmica em mediações educativas e políticas territoriais na Universidade de Lille, na França. O Lucas também atua há 14 anos em estratégias de advocacy no campo da infância e da adolescência, com experiências em organizações do terceiro setor, redes e coalizões em diversos estados do Brasil. Ao longo da trajetória do Lucas, ele cooperou em ações de advocacy para o Marista International Solidarity Foundation, ONLUS, é isso, né? De International Catholic Bureau, Rede Corazon Solidário América Latina, Caribe e Clínica de Direitos Humanos da PUC do Paraná. Foi consultor para diagnósticos territoriais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para a Agenda Pública e Unicef. Consultor de advocacy para o Child Fund Brasil e Visão Mundial. Atualmente, o Lucas ele é secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, membro da Comissão Técnica da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes do município de São Paulo, Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual do Governo Federal, membro do Grupo Coordenador do Movimento Agenda 227 e integra o Comitê de Assessoramento Técnico da Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Puxa vida, né? Uma pessoa aqui muito gabaritada para falar com a gente sobre esse tema que enfim, ainda tem tanta desinformação, né? E que por isso a gente está aqui nessa missão e nesse lugar de tentar levar um pouco mais de informação. Então, Lucas, acho que primeiramente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, que eu vejo ela é super focada no tema e engata um pouquinho na ideia da coalizão. Isabel, eu estou muito feliz de estar aqui para esse papo, para a gente poder conversar sobre um tema tão sério, mas que precisa ser mais e melhor debatido. E então, de verdade, obrigado pelo convite à FTD. Bom, a minha trajetória toda é na área de direitos da criança e do adolescente, uma boa parte, inclusive, junto ao Grupo Marista,
como aí a minha biografia anuncia, e também depois com estratégias de advocacy, que na verdade é um assessoramento para organizações que fazem incidência política, portanto em políticas públicas. Então eu tenho atuado como consultor em políticas públicas e advocacy, apoiando para essas intervenções, essas mediações da sociedade civil junto aos governos municipais, estaduais e principalmente nos últimos anos no governo federal. E isso é o que me levou à Coalizão Brasileira, que vou contar um pouquinho também sobre o que é e o que a gente tem feito por lá. Legal, por favor. Então, acho que é isso, né? A gente entrar já no tema, falando da coalizão, já dá um pouquinho esse lugar, essa ideia de que existe lugar para falar sobre isso, né? Existe uma mobilização nacional e internacional, né? Para lidar com o assunto. Então, falar um pouquinho o que é a coalizão, como ela surgiu, quais são os principais focos. Eu acho que daí a gente já começa a esquentar o assunto. É isso, a Coalizão é uma articulação nacional com 79 organizações, mas também universidades, e que atuam juntas desde 2017 com uma visão integral de todas as violências, o impacto dessas violências e orientada por evidências. Então, nós temos um pacote técnico de evidências globalmente testadas do que de fato funciona para prevenir a violência contra crianças e adolescentes, as violências. E então é uma coalizão, é uma articulação que trabalha no desenvolvimento de indicadores para a gente ter um diagnóstico melhor. É uma coalizão que subsidia também mandatos de senadores, de deputadas, de deputados e também o Poder Judiciário e o Executivo na elaboração de minutas de projeto de lei, de regulamentação, de legislação. Então temos um trabalho também nessa linha de regulamentação e temos um trabalho na disseminação dessas evidências. Como foi mencionado, um trabalho junto à Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos, porque no Brasil ainda a gente conhece pouco dessas evidências. Temos muitas políticas públicas, mas a gente não orienta essas políticas com dados, com informações, com evidências. E esse é o trabalho da coalizão desde 2017. Muito bem. Vamos pegar vários ganchos aí dessa fala inicial, né? Que eu acho que como a gente também está com um público, enfim, que está nos assistindo, que talvez esteja entrando no assunto pela primeira vez, né? Eu acho que você reforçou uma ideia de as violências. Então, a gente parte de um lugar, né, onde a gente tem, enfim, uma série de questões. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que seriam essas violências e como que essas violências, elas, né, esses índices que são construídos, enfim, se você puder esmiuçar um pouquinho melhor para a gente chegar no tangível. Vamos. Essas violências, a gente tem uma compreensão normativa, legal, que eu não vou entrar uma por uma, porque é extenso. Mas quando a gente se comunica em geral com as pessoas, a gente tem reforçado essas questões. A primeira, não existe um tipo só de violência, existem múltiplas violências, como a violência física, que geralmente deixa lesões no corpo da criança e do adolescente, a violência psicológica, que nem sempre deixa marcas perceptíveis, marcas físicas, mas que gera quadros de ansiedade, e quadros também que prejudicam muito o desenvolvimento da criança e do adolescente, prejudicam a aprendizagem, a sociabilidade, a convivência. Nós temos a violência institucional, que é aquela quando o Estado deixa de atender a criança que foi vítima de violência, ou atende de forma precarizada, ou nega serviços, seja na saúde, na educação, na assistência. Nós temos também a violência sexual, que tem uma subdivisão importante, ou seja, existem vários tipos de expressões dessa violência, para além do estupro de vulnerável, propriamente dito. E é importante dizer que também dentro da violência sexual nós temos a exploração sexual para fins comerciais, nem sempre em troca de dinheiro, pode ser de droga, pode ser de carona, pode ser por troca de serviços ou de favores ou de algum tipo de ajuda. E nessas circunstâncias a criança ou adolescente é sempre vítima. E a exploração sexual também como uma das piores formas do trabalho infantil, entrando então em uma outra violência, em uma outra categoria, exato, que é o trabalho
infantil. Então, essas são as principais. Existem outras expressões dessas violências, mas de forma didática a gente tem apresentado para que as pessoas comecem a reconhecer e, concluindo esse bloco dos tipos de violência, de uma tipologia simplificada de violência, é importante dizer que a criança nunca é vítima de uma única violência. Quase sempre uma violência é precedida de outras, então existe um quadro de múltiplas violências acontecendo com essa criança. É o que se diz de um abuso? Esse é onde está esse lugar, que é uma coisa que não acontece de maneira isolada, que percorre um período da vida da criança, talvez seja isso? Exato. E por exemplo, né, você pode identificar uma criança pela educação, a escola pode identificar um comportamento ou mesmo uma lesão física que se entende uma suspeita de que aquela criança tem sido vítima de alguma violência, seja qual for, e ainda não identificada. Quando essa criança ela é ouvida, quando essa criança recebe um atendimento, muitas vezes a gente identifica que houve já outras violências, né? Precedida da violência psicológica, muitas vezes dos maus tratos. Essa criança às vezes está em condição de trabalho infantil como um trabalho doméstico. Então, o olhar atento de toda a sociedade para a criança e para o adolescente precisa considerar também os contextos de risco e de violências que... Você falando, eu já vim pensando aqui, até a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Que assim, às vezes, trazendo até essa fala, né, que a coalizão atua também com os órgãos públicos e tal, então quer dizer, existe todo um movimento para criar uma legislação e uma normatização, né, das tipologias para que essa questão se transforme em lei, né, e não em comportamento, enfim, que não seja subjetiva. Agora, o que eu vejo também, às vezes, de conversando com as pessoas, e, enfim, é que a gente pouco sabe que, às vezes, esse tipo de violência, como você falou, né, que é uma violência mais doméstica, às vezes as pessoas nem sabem que estão perpetuando um tipo de violência psicológica e tal. Então, né, o fato da gente ter uma conscientização da sociedade civil e a sociedade civil ser uma reguladora nesse sentido, né? Então, isso, você pode explorar um pouquinho isso? Eu não sei se eu consegui falar direito, porque às vezes eu acho que eu não tenho o domínio do vocabulário para trazer isso, mas acho que talvez você consiga explorar melhor essa questão da autorregulação e de como a gente tem essa responsabilidade de como identificar quando uma criança está sendo violentada. Não sei se... Você foi cirúrgica. É uma responsabilidade, sim, compartilhada. Não é responsabilidade só do Estado. É uma responsabilidade do Estado, da família, da sociedade. Ou seja, todas as pessoas precisam ter esse olhar de atenção, de cuidado, de proteção e de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E na prática, Isabel, isso enfrenta um grande desafio, que é o fato de que nós naturalizamos nas nossas relações sociais uma série de comportamentos, de condutas, de normas, de valores e de crenças que se traduzem em atitudes, em comportamentos que são violentos, mas que nós naturalizamos. Então, o tom de voz, a forma vexatória, às vezes humilhante, a forma como nós tocamos na criança, como nos sentimos autorizadas e autorizados a tocar nas crianças, tudo isso revela muito de uma forma de educação, uma forma de sociabilidade e que é estruturada e estruturante, né? Estruturada porque é um processo histórico, estruturante porque se perpetua. A gente usa uma expressão que é o ciclo geracional dessa violência, ou seja, nós aprendemos a violência, nós reproduzimos a violência, estamos cada vez mais com acesso a informações, temos muito mais possibilidade de reconhecer a violência, sabemos o que fazer, como preveni-la, temos evidências do que previne, mas ainda não demos um salto como sociedade e que começa por essas conversas de dizer: isso é violento, isso é uma violência, isso vai gerar uma mudança no desenvolvimento daquela criança.
Bom, então vamos entrar nesse assunto que, né, o assunto já é difícil, a gente vai devagarinho apresentando aí essas camadas, né? Você comentou essa questão das evidências e tudo, então, se você puder trazer para a gente esses números de impacto, o que vocês de fato levantam na numerologia que faz esse trabalho ser não subjetivo, mas sim científico, enfim. Não, exato. Quero mencionar aqui uma pesquisa que é Percepções e Atitudes da População Brasileira, uma pesquisa de 2024, que traz dados interessantíssimos sobre como as pessoas enxergam a violência. Isabel, no nosso país, 64% da população não faria nada diante de uma situação de violência contra crianças e adolescentes. Se tivesse vendo acontecer presenciando, 27% porque acredita que não é problema dela. Então, imagina, a gente ainda acredita que a violência não é um problema nosso. Não é meu filho, eu não vou fazer nada. Exato. E uma outra porcentagem desse grupo acredita, 22%, que a violência é justificável, ou seja, eu não sei a razão. Aquela criança pode ter merecido. Então, o dado é esse, né? 64% da população não faria absolutamente nada. Essa é uma informação, esse é um dado, é um número que diz muito sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças sociais em relação a crianças e adolescentes, mas um dado também que pode apontar caminhos. Olha, nós temos uma parcela significativa, mais da metade da população, é uma pesquisa com amostra estatisticamente nacional, validada regionalmente e nacionalmente, mais da metade da população brasileira ainda não sabe e não entende que a violência não é normal. Esse é um dado. É uma loucura, né? E a gente tem debatido pouco sobre isso. Por exemplo, outro dado, 64% agora da violência sexual. 64% dos estupros de vulnerável, né, portanto de crianças e adolescentes no Brasil, são cometidos dentro de casa. Então existe uma narrativa, né, no imaginário social que cria alguns inimigos em comum, que coloca a figura de um sujeito numa rua escura, num beco, e que ali é um lugar perigoso para as crianças. As nossas casas são lugares, é isso que o dado diz, são lugares perigosos para as crianças. Então, se não houver uma conscientização, primeiro uma sensibilização, uma conscientização das pessoas para entender que a violência está acontecendo dentro das nossas casas e que temos uma responsabilidade compartilhada de que as famílias precisam de apoio para educar e para proteger as crianças, nós não vamos sair desse número, né? Isso é importante, queria dizer ainda sobre dos dados de 64%, porque não se trata de criminalizar ou de responsabilizar as famílias como únicas responsáveis. Essas famílias precisam de apoio. E como que a gente traduz esse apoio? Depende de quem está apoiando, né? Então, o governo tem um papel importante. Políticas de habitação, políticas de transferência de renda, de geração de renda, de inclusão produtiva, sobretudo com foco em mulheres, são importantes, porque criam autonomia e muitas vezes a mulher é a figura mais protetiva da família. E a gente sabe disso da forma como essa violência é notificada, né? A maior parte vem de notificações feitas pelas mães. Se você é uma empresa, um setor privado, uma organização, qual é o papel das organizações e das empresas? É estimular condições objetivas que possibilitem uma relação mais próxima desses colaboradores com as suas famílias, é estimular também jornadas saudáveis, jornadas respeitosas, é estimular as dimensões que a gente chama de parentalidade, então um conjunto de ações que ajudam a desenvolver habilidades comportamentais, que tem relação com saúde mental também, para que as pessoas vão criando repertório sobre como educar. Educar uma criança é tarefa de toda a sociedade. Lucas, deixa eu só ver se eu entendi, assim, ou se eu estou simplificando demais. Mas quando a gente tem uma sociedade de bem-estar, onde a pessoa se sente segura na casa dela, onde ela tem um emprego, onde ela é estável, onde ela consegue trazer para a família dela alimento, onde a casa dela enfim, onde tem um bem-estar,
isso é um dos fatores para a gente conseguir minimizar esse tipo de violência, ou eu estou reduzindo muito a questão? Não, é correto fazer essa afirmação, embora a violência seja muito democrática. Sim, não tem classe social. Assim, exato, exato. Então, a despeito da classe, das condições objetivas, materiais, a violência alcança todas as famílias. A diferença é que essa criança vai ter possibilidades diferentes, recursos diferentes, tanto para acessar a justiça, por exemplo, claro, como também para que isso não seja determinante na vida dela, talvez não. Não, eu quero dizer que também o acesso a recursos pode fazer com que essa família não leve essa criança para os serviços de atenção e de apoio. Então, porque tem uma rede de apoio que consegue... Exato, ou que também vai negligenciar, né? Então, por uma questão de moralidade, isso não pode se tornar público, nós não confiamos no serviço público, então não vamos levar. Então, aqui está o papel da responsabilidade do setor privado, né? De todas as áreas, existem protocolos na saúde para isso, mas é uma violência muito democrática, mas sim, a pobreza é um fator de risco, né? Ela amplia as chances da criança estar exposta a múltiplas violências. E acho que você bem comentou também que, assim, não é uma questão de classe social e agora existe um fator psicológico, né? Então, uma família saudável, né, psicologicamente saudável, né, que tenha amor, que tenha carinho entre si, enfim, novamente também não sei se eu estou reduzindo, mas, né, ou sei lá, o que significaria ser a felicidade daquela família, isso talvez poderia minimizar aí, enfim, essas questões, né, não sei. Exato, e o apoio de políticas públicas como o acesso à creche, para que a mãe possa trabalhar, para que tenha um lugar e que tenha um lugar seguro para essa criança, próximo de casa, portanto, que também reduza riscos do translado de casa para a creche ou para a escola, considerando a violência nos territórios, né, a violência urbana, a violência nas ruas, a violência no trânsito. Então, a criança está bastante vulnerável, né, e suscetível a todo esse ambiente. Puxa vida, então, quer dizer, temos evidências, sabemos os lugares, sabemos como, né, tentar evitar, né, ou minimizar. Voltar um pouquinho só para uma questão talvez um pouco mais macro, né, de falar um pouquinho, talvez como as instituições podem colaborar para fortalecer o vínculo familiar, que eu acho que a gente está entrando nesse lugar, né, da importância da família, enfim. Então, isso seria uma das questões. Acho que ela talvez seja uma questão muito ampla, né, instituição também, enfim, como que a gente lê essas instituições, mas como que a gente consegue fortalecer esse vínculo familiar, talvez esse seja um caminho aqui para a gente conseguir conversar. É preciso falar de uma política de cuidado. É sobre isso. E as empresas, as organizações, todos os setores precisam ter um papel dentro dessa política de cuidado. Isso, para muitas empresas, é bastante novo, entender que é responsabilidade dela, em alguma medida, apoiar as famílias na educação e no desenvolvimento das crianças. Ainda tem também um contorno de saúde mental que do lado corporativo tem tido um relevo, né, um olhar, um cuidado maior, mas como que isso também pode apoiar e ser estendido às famílias. Então, quando a gente fala de fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, tem a ver de como o setor privado, como as organizações, elas também estão interagindo com os territórios e onde essas famílias estão. Em contextos de grandes cidades, isso é muito difícil, né? Os trabalhadores, os colaboradores estão em regiões diferentes, em regimes de trabalho diversificados. A recente pandemia trouxe grandes aprendizagens nesse sentido, das interações familiares a partir do home office, de todos os desafios que trouxe para todos os lados, tanto para as famílias quanto também para as empresas. E nós
temos discutido ainda que estamos no momento de construir entendimentos sobre uma política nacional de cuidados e sobre o papel de todo mundo nessa forma. Política mais do que política pública, mas uma cultura de cuidados. Então, é verdade que as empresas que já possuem programas, intervenções, auxílios, benefícios, qualquer tipo de estímulo que tenha a ver com fortalecimento da saúde mental, desenvolvimento dessa saúde, habilidades parentais, de cuidados parentais, que tem a ver com condutas, com comportamentos, com mecanismos, com estratégias, com repertório. É importante dizer que as famílias precisam também de repertórios de como educar, de como falar dos assuntos, de como conversar, e as empresas têm um potencial muito grande de ajudar a ampliar esses repertórios, e as famílias mantêm o seu direito de escolher quais repertórios ela escolhe e como ela transita esses repertórios, né, no seu contexto. E também, nesse ponto específico da violência, as empresas têm um papel fundamental, que é falar com seus colaboradores sobre o tema, gerar conversas sobre isso, ensinar, apontar caminhos de como identificar e o que fazer. E existe todo um sistema, existe toda uma rede complexa, mas o principal ganho é que os nossos colaboradores, que os colaboradores da organização, da empresa, tenham essa conversa nos corredores, que essa conversa faça parte dos cafés, que essa conversa faça parte das dinâmicas corporativas. É falando sobre o tema que a gente vai aprender sobre ele e descobrir caminhos juntos de enfrentá-lo. Muito bem, isso aí. Bom, e eu acho que indo já para o encerramento aqui do nosso momento, a gente tem aqui, enfim, uma pergunta de quais seriam as boas práticas, né, que as famílias podem desenvolver para a prevenção de violência. Também é uma pergunta ampla e tal, mas de repente a gente tem alguma dica aqui? Não, muitas boas práticas e fundamentais. A primeira é falar com as crianças e os adolescentes sobre isso. Aqui já é um diálogo aberto, né? Um diálogo aberto, transparente. Existe uma série de ferramentas, de livros, de materiais, de campanhas, como a campanha Defenda-se, entre outras. Então, existe uma série de subsídios que apoiam os adultos de como falar com as crianças, e materiais que foram feitos especificamente para que as crianças acessem e possam também dialogar entre si, entre pares, sobre isso. Então, a primeira boa ação, no sentido de boa prática, é falar sobre, vencer a barreira do silêncio, é quebrar o silêncio sobre isso. E parece algo simples, mas é muito eficiente, no sentido de que a criança muitas vezes não identificou, não sabe, não reconhece que foi vítima de uma violência, porque ela ainda não teve o letramento, não teve o repertório, não teve a mediação necessária para que ela entendesse que aquilo é errado e que aquilo precisa, né, não pode mais acontecer, precisa ser interrompido, né? A violência tem que ser cessada imediatamente, a criança tem que receber a assistência e o apoio. E também, Isabel, porque muitas vezes a violência não é feita com dor, não é feita com sofrimento. Então, essa naturalização da violência psicológica, por exemplo, a criança vai aprendendo que aquela é a forma como conversam com ela, que na verdade gritam com ela, como deslocam ela de um espaço para o outro, pegando pelo braço, dando puxões, dando tapas, jogando objetos, e isso vai sendo naturalizado. Então, falar sobre isso, quebrar essas barreiras, desnaturalizar e reconhecer que isso é violento, é importante. Uma outra boa prática é nós adultos fazemos um exercício de identificar também que, no fundo, em algum momento das nossas vidas, nós também fomos vítimas ou testemunhamos algum tipo de violência. Se não fomos vítimas, nós testemunhamos. É impossível um ser humano, em toda a sua jornada, não ter testemunhado uma violência, seja no trânsito, seja no percurso de casa para o trabalho, na universidade, na escola, ou mesmo nos seus relacionamentos. Então, todos nós somos marcados por alguma violência, ainda que simbólica, ainda que uma violência elaborada, sofisticada, a tal ponto que leve anos para a gente entender e de repente a gente... Então, fazer esse exercício é importante para que a gente reconheça as nossas emoções e para que a gente também
consiga dar esse passo com as crianças e os adolescentes. E isso é importante. Essa pesquisa que eu mencionei, de atitudes e percepções, ela mostra que 2 vezes mais os adultos que foram vítimas de violência reproduzem essa violência. Sim. Mesmo sabendo que intelectualmente, confirmando que sabe que não concorda com a violência. Mas entre concordar e deixar de praticar existe um movimento. Então é isso, nós temos uma consciência maior, nós temos mais informações, mas nós ainda praticamos a violência nesse contexto doméstico, intrafamiliar e os nossos relacionamentos. Que no ambiente corporativo ganha outros contornos. Por isso que a discussão de violência contra crianças e adolescentes não pode estar desvinculada da discussão sobre violência contra a mulher e sobre o assédio. No ambiente de trabalho e na universidade e todos os casos recentes que o Brasil tem em relação a isso. Sim. Tudo isso é uma cadeia única, é um fenômeno único que se expressa de formas diferentes em épocas diferentes da nossa vida, a depender de uma série de questões. E por último, acho que uma dica também muito importante, uma dica para ser praticada, é buscarmos informações de qualidade, informações sérias, seguras, de confiabilidade, e as empresas, as organizações podem contribuir muito na disseminação dessas informações sobre os canais de denúncia, os canais de apoio e sobre os serviços disponíveis. É muito importante que todas as pessoas saibam aonde denunciar, confiar nos canais de denúncia e saber o que fazer depois dessa denúncia e, principalmente, diante de uma situação ou de testemunhar ou de desconfiar, não ter a certeza, mas diante de uma suspeita de violência, saber buscar ajuda. Mas eu acho que você trouxe uma ideia que talvez não seja tão evidente, né, para a população de uma maneira geral, essa cadeia da violência, como você falou, né? Quer dizer, a violência que a criança sofre está ligada à violência que a mãe pode estar sofrendo, enfim, que você tem uma série de contextos que perpetuam, né, esse comportamento social, né? E aí vem a normatização, porque é assim mesmo, porque eu sofro, então o outro vai sofrer também, e assim por diante, né? Então, de fato, a gente, vamos dizer assim, setoriza para conseguir atuar, para conseguir legislar, para conseguir identificar, mas, ao mesmo tempo, é uma questão social única, né? Tá todo interligado. Bem importante isso. Lucas, eu acho que foi incrível. Queria te perguntar se você tem mais alguma coisa para dizer, para ficar aqui para a gente, para a nossa reflexão, para a nossa pesquisa. Eu acho que é isso, agradecer, estou de verdade muito feliz com esse primeiro bate-papo e desejo sucesso aqui para os próximos que virão. Tenho certeza que outras pessoas e outras ideias brilhantes passarão aqui para contribuir na construção desse repertório institucional. Isso é muito importante, é uma estratégia muito bacana que vocês estão construindo, e reforçar isso, né? Todos nós temos responsabilidade, uma responsabilidade compartilhada. A violência pode ser prevenida e nós fazemos parte da solução do problema. Nós não vamos construir um país e relações não violentas se nós não mudarmos o nosso comportamento. Perfeito, super obrigada. Agradeço também você que chegou até o final do vídeo, e nós temos outros videocasts, né, nessa temática, mas explorando outras vertentes, e então gostaria de convidá-los para assistir também aos outros materiais. Muito obrigada. Ao final deste momento, esperamos que você tenha gostado do conteúdo abordado e das perspectivas possíveis que podem impactar positivamente a vida de tantas meninas e meninos na abordagem apresentada. Este é um convite para que todos nós possamos olhar ao entorno e promover novas formas de relações e aprendizagens cotidianas. Por último, mas não menos importante, obrigada a você que nos acompanhou nessa conversa sobre cultura do cuidado e prevenção às violências contra crianças e adolescentes. E que também contribui nessa rede de proteção que podemos fortalecer conjuntamente. Este itinerário formativo sobre temas que impactam vidas e que promovem o conhecimento sobre o tema foi pensado para que todos e todas possam compartilhar em diferentes dimensões da vida cotidiana, profissional, pessoal e nas relações comunitárias
suas aprendizagens por uma cultura de respeito a todas as crianças, adolescentes e jovens.